Amém? Tamo junto? Vocês estão animados? Estão animados, irmãos? Tá, né, Beto? Aleluia. Eu creio muito, irmãos. Estava conversando eu e o Thiago ali agora há pouco a respeito de manhã falava isso com o Beto e a Dani aqui também. O quanto eu sinto que é um tempo onde o Senhor está promovendo cura e o Senhor está realinhando os pais. O Senhor está realinhando os pais para que os filhos desses dias possam fluir debaixo de uma movimentação bíblica, que os nossos filhos possam crescer e dar continuidade, fluir por meio de um entendimento mais claro. A gente sempre brinca que nos últimos meses, anos, aí nasceram muitas crianças aqui na igreja, né? E esse entendimento, para mim, irmãos, para mim não é algo por acaso, né? Não é coincidência, mas eu entendo que o Senhor está promovendo um tempo de alinhamento e realinhamento para os pais, realinhamento para a nossa geração. E se o Senhor está realinhando os pais, irmãos, nada melhor do que o Senhor nos dá filhos. Amém? Nada melhor do que o Senhor... Porque se os pais estão realinhados, irmãos, se os pais estão construindo sobre um fundamento sólido, se os pais estão edificando sobre o que a palavra, que o Senhor está promovendo nesses dias, é natural que os nossos filhos caminhem sobre isso. Amém? A gente vem de uma geração onde os pais construíram para si mesmos, né? Estou falando mais dessa movimentação de igreja. A gente vem de um tempo onde os pais edificaram para si, onde os pais edificaram coisas ao seu próprio nome, e quando os filhos foram, talvez, dar por conta, se encontraram perdidos. Muitos filhos, quando foram se dar por conta, se encontraram, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? E essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, nada mais é, irmãos, do que Deus convertendo o coração dos pais para que eles deixem um caminho, um legado para os seus filhos. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, nada mais é do que os pais sendo realinhados para que os filhos olhem para os seus pais, para que os filhos olhem para os seus pais e vejam um caminho traçado, é como Davi deixando tudo preparado para que Salomão pudesse construir o templo. Davi não juntando para si, mas juntando para o Senhor. Amém? É como Davi juntando não para si mesmo, mas juntando para o cumprimento da vontade de Deus. E imagina que desafio, irmãos, Davi. Imagina Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei que marcou a história de Israel. Imagina a possibilidade, a oportunidade que ele tinha de fazer e edificar e construir para si mesmo. Imagina, né? Imagina um rei naquela grandeza, naquela dimensão, ter que olhar para ouvir o Senhor dizendo: não, Davi, não vai ser você. Você vai deixar tudo preparado para o seu filho. Olha o nível de obediência, irmãos, de Davi. Olha o nível de sujeição de Davi. Você consegue entender a dimensão disso? Você está diante da possibilidade de fazer algo que vai tornar o seu nome célebre. Você está diante da oportunidade de fazer algo que vai, marcar a história da sua vida. E Deus fala assim: não é você. Você está trabalhando para a próxima geração. E a gente vem de uma geração onde os pais pensaram em igreja de uma forma que trouxesse glória para si mesmo. Os pais pensaram em igreja, pensaram em evangelho de forma que promovessem a si mesmo.
E hoje a gente vê, irmãos, uma geração de filhos com dificuldade de entender, com dificuldade de compreender a ação de Deus, o propósito de Deus, os filhos com dificuldade de acessar aquilo que a gente vem nos últimos anos e décadas trabalhando. Talvez eles sentiram que eles precisariam talvez construir seu próprio caminho. Mas, irmãos, são dias onde o Senhor está vindo com o seu Espírito para realinhar os pais e dar destino para os filhos. Amém? São dias onde o Senhor está vindo para reorganizar o coração dos pais, trazer entendimento e clareza ao coração dos pais, para que os filhos olhem e digam: meu pai está trabalhando, minha mãe está trabalhando, minha casa, essa geração está trabalhando. E quando eu falo disso, irmãos, não estou falando só o meu filho, o seu filho, eu não estou falando de forma individual, também, mas nós estamos falando principalmente de forma coletiva. Porque se os nossos filhos crescerem nesse ambiente de igreja, onde cada um olha para si, cada um cuida de si, cada um está buscando a Deus apenas para sua própria satisfação, é sobre esse legado que os nossos filhos vão caminhar. Mas se os nossos filhos, os meus filhos, os seus filhos, olharem para mim, se os meus filhos olharem para você, se os nossos filhos olharem para essa casa, para as nossas movimentações, se os nossos filhos olharem para essa movimentação e ver que aqui é um amontoado de indivíduos abrindo mão de si mesmo, de suas próprias vontades, abrindo mão das suas ambições para edificar algo que o Senhor está fazendo, eles vão olhar para uma geração de pais. Meus filhos vão olhar para vocês, seus filhos vão olhar para nós, com o entendimento claro de que quem lidera tudo isso aqui é Deus, não é um homem, não é a vaidade de alguém. Eles vão perceber que o que está sendo edificado aqui é o corpo e o caráter de Cristo. Eles vão perceber, eles vão olhar, vão perceber que o que está sendo revelado aqui é o nome, tendo clareza, uma revelação de quem Cristo é, e não do que um homem é, do que nós pensamos, do que nós achamos. Veja o tamanho do nosso desafio, irmãos. E é por isso que o Senhor esses dias está nos dando filhos. O Senhor está enchendo a casa. Por quê? Porque o Senhor está realinhando os pais. Isso é uma palavra de encorajamento, mas também de responsabilidade para nós. Amém? Nós só vamos conseguir... o maior legado, irmãos, que a gente pode deixar para os nossos filhos é a nossa paixão por Jesus. E no seu tempo, todos eles vão perceber isso. Amém? Mas é necessário nesses dias, irmãos, um engajamento de nossa parte, um empenho de nossa parte. Em olhar para tudo aquilo que está à nossa volta, olhar para tudo aquilo que está aí fora e filtrar tudo isso pela palavra de Deus. Eu ia pegar a Bíblia aqui, né? Hoje em dia a gente pega assim, para a palavra de Deus. Pega o celular, a palavra de Deus. Mas tá ali. E olhar para todas as coisas à nossa volta e filtrar tudo isso pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus continua liderando, Deus continua edificando. É a vontade do Senhor que Ele está... por sua vontade que Ele está trabalhando nesses dias, nessa era, ao longo das gerações. E é para o cumprimento da sua palavra que Ele está edificando essa comunidade, essa família da fé. Está alinhando, ajustando e juntando essa congregação. Não é por outra coisa a não ser para revelar quem Cristo é. E é isso, irmãos, vai deixar um destino para os nossos filhos. E eu não tenho dúvida de que os nossos filhos vão viver e vão desfrutar talvez do maior avivamento de toda a história na igreja, na história da igreja. E isso, irmãos, só pode ser possível se dentro dessa edificação que nós estamos fazendo, que estamos trabalhando, seja o nome do Senhor que vai ser honrado. Amém? Se for para construir por si mesmo, irmãos, ninguém quer trabalhar pelo sonho do outro, né? Ninguém quer trabalhar pelo sonho do outro. Então, os nossos filhos, irmãos, não adianta, eles não vão trabalhar, seus filhos não vão trabalhar pelo meu sonho pessoal. Seus filhos não vão trabalhar pelo meu sonho ministerial. Meus filhos não vão trabalhar por aquilo que você almejou, desejou. Mas tem uma coisa, irmãos, que nos unifica. Tem uma coisa que quebra todas as diferenças. Tem uma coisa que unifica a igreja, irmãos, é quando os nossos filhos olharem para nós e ver que acima de nós está a vontade soberana de Deus. Porque aí nossos filhos não vão precisar dividir glória conosco. Nós não vamos precisar dividir glória com os nossos filhos. Nós não vamos disputar com a próxima geração.
Nós não vamos precisar se ofender com a próxima geração. Porque eles vão olhar para nós e ver que, como um só, nós estamos trabalhando para a edificação da vontade do Senhor. Tem uma coisa que unifica, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que nos torna um. Não é o prato de comida, não é o gosto pessoal, não é o time que a gente torce, não é a cultura pela qual nos movemos, não é a forma como falamos. Tem uma coisa que nos unifica, é o poder do Espírito de Deus. A vontade de Deus unifica. Irmãos, a vontade de Deus ela é sobrenatural. Como é que você explica um homem encher um barco gigante cheio de animal, um diferente do outro? Hã? Como é que você explica um homem encher um barco gigante, um animal de cada espécie, um casal? Acho que nem o melhor adestrador de animais conseguiria fazer o que Noé fez. Porque é a vontade do Senhor que atrai. O propósito de Deus atrai. O Espírito unifica todas as coisas. Não estou dizendo que nós somos uma arca de Noé, né, irmão? Apesar de sermos bem diferentes uns dos outros, né? Tem um ser estranho. Mas, o que explica, irmãos? O que explica isso? Senão o poder do Espírito de Deus. E mais do que juntar, é permanecer, né? Permanecer. Mais do que juntar é permanecer, porque a gente pode ser atraído por ambição. Eu posso fazer uma promessa para você que você goste, dar uma coisa para você que te atraia e te faça se juntar, mas e para permanecer? Continua sendo pelo mesmo propósito ao qual nos juntou, a liderança do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Amém? Então são dias, irmãos, atente seu coração para isso. Atente seu coração para isso. Talvez você vai olhar para você e vai se falar assim, poxa, mas parece que eu estou sonhando menos, parece que eu estou... Não é isso, irmãos. É que o Senhor está transicionando o teu coração. O Senhor está transicionando o seu coração a se juntar ao plano de Deus. Talvez você vai olhar as coisas à sua volta e você fala assim, poxa, parece que eu perdi um pouco daquela minha ambição. Não. É que o Senhor está transicionando o nosso coração para trabalhar pela vontade dEle. E para que Cristo cresça, irmãos, é necessário que a gente diminua. Então, deixa eu falar uma coisa para você, não é pecado diminuir. O mundo fala assim, não, pense mais em você. O mundo não, né? Até a igreja hoje já fala isso. Pense mais em você, acredite mais em você, ouça o seu coração, né? Não, irmãos, a Bíblia diz, não ouça o seu coração, ele é enganoso. O que nos unifica é a palavra, o que nos unifica é o poder do Espírito de Deus. Então não estranhe, né? Não estranhe se algumas emoções estão mudando dentro de você. Não, abrace, irmãos, o que o Espírito está fazendo sobre a igreja. Abrace o que o Espírito está movendo no seu coração, porque Deus está realinhando os pais, para que os filhos voltem a olhar para os seus pais com honra, os filhos voltem a olhar para os seus pais com esperança, para que os filhos voltem a olhar para os seus pais, dizendo, nós queremos caminhar sobre isso, nós queremos edificar sobre isso. Amém? Então deixa o Senhor realinhar o seu coração nesses dias. Amém? Essa é uma mensagem para nós, os pais. Deixa o Senhor vamos deixar o Senhor quebrantar o nosso coração. Amém? Vamos deixar o Senhor realinhar, trazer os nossos olhos de volta para a sua palavra. Amém? Eu falo que a gente tem algo que a gente sempre conversa, né? Que se nós entendermos que nós estamos aqui para cooperar com o lugar de destino que os nossos filhos nasceram para viver, a gente vai entender que todo sofrimento é válido. Imaginou se Deus chegasse para você um dia e falasse assim, meu filho, é o seguinte, eu tenho um propósito sobre sua família. Não é só sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos. Aí você vai dizer, pô Deus, eu nem tenho filho ainda, né? Ou tem, enfim. Então, mas é o seguinte, só que eu vou usar você, mas na verdade eu vou usar você agora porque é para você preparar um caminho para os seus filhos. Tá bom, Senhor, coisa boa, o Senhor está olhando para os meus filhos, tudo que eu mais quero é os meus filhos, tudo que eu mais quero é o Senhor
abençoando a minha vida. Ó, Senhor, cuida dos meus filhos. Aí o Senhor vai dizer, então tá bom, então eu vou te levar para um outro lugar, eu vou ter que mudar, mexer um pouco aí na história da sua família. Vou ter que mexer um pouco nas suas programações, vou ter que mexer um pouco na sua agenda, vou ter que mexer um pouquinho aí nos seus planos. Aí você fala, não, Senhor, não tem problema, poxa, é meus filhos, né? E como é que vai ser? Não, o Senhor diz, não, vai ser um futuro lindo. Seus filhos vão permear pelas nações aí, seus filhos vão pisar nas nações e vão fazer grandes coisas, vão falar em meu nome. Ah, seus filhos vão tocar as nações da terra. Você fala, oh, que lindo, Senhor. Tudo que eu sonhava, meu Deus. Aí Deus fala, então tá bom, meu filho, sim, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. A gente chora, né, no culto, levanta a mão, Senhor, eis-me aqui, perdendo tudo e com alegria, né? A gente fala, oh, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Você já percebeu que a gente é enganado pelas músicas, né? Tem oração que a gente não tem coragem de falar para Deus, a gente vai lá, inventa uma musiquinha, a gente fica cantando ela, né? E aí a gente vai e canta, não, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E a gente vai. Só que chega lá, quando a gente chega no outro lugar, né? Quando o Senhor transiciona as coisas, muda, né? Às vezes o Senhor tem que mexer, o negócio fica meio desconfortável, a gente começa a sofrer, né? A gente sofre, a gente fala, poxa Deus, o Senhor falou que tinha um propósito para a minha vida. Então eu costumo dizer, irmãos, que se nós temos essa consciência e essa convicção de que Deus está realinhando os pais, transicionando os pais, para inserir os filhos num lugar de propósito, todo sofrimento é válido. Então por que a gente ainda sofre? Né? Por que a gente ainda sofre, bate cabeça de um lado, bate cabeça para o outro? Sabe por quê? Porque nós ainda estamos trabalhando para viver nossos sonhos pessoais. E pior que isso, e quando a gente quer projetar o nosso sonho nos filhos, né? Aí, coitado das crianças. A gente quer projetar o nosso sonho nos filhos. Não, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não, você vai fazer assim, né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe botava o microfone na minha mão. Canta, meu filho, canta. Acabou que deu certo, né? Mas, enfim, a gente quer projetar às vezes o sonho no filho, né? Como um bom brasileiro, todo mundo um dia sonhou em ser jogador de futebol, né? Todo mundo, estou generalizando, né? Mas, né? Aí o cara vê que não vai dar nada, é ruim de bola. Aí quando o filho nasce, não, esse vai ser jogador. Esse vai jogar mais do que o Neymar. É uma tendência do nosso coração. Mas a tendência do nosso coração não comunica o propósito de Deus. Amém? A tendência do nosso coração não comunica o propósito de Deus. Os sentimentos do nosso coração não comunicam o propósito, a vontade do Senhor. Então a gente precisa recuar nesses dias, quebrantar o nosso coração, para entender, irmãos, que se é por causa dos nossos filhos, se é por causa dessa continuidade geracional, tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente está enfrentando é válido. Isso é perder tudo com alegria. Não porque o sofrimento é a teologia de Deus, não. Mas também por meio dela o Senhor cumpre sua vontade. Amém? Se nós caminharmos e nos desenvolvermos sobre esse entendimento, pode ser que daqui a alguns anos... É engraçado, toda vez que eu falo com a minha mãe, ela chora, né? Ela às vezes vê uma foto da igreja, alguma coisa, ela chora. Ela fala, ai meu filho, deu certo. Valeu a pena. Minha mãe é toda emocionada. Mas é essa consciência, não precisa a gente esperar chegar na velhice, né, pra gente cair a ficha, né? Não precisa a gente esperar chegar lá, daqui a alguns anos eu vou entender, não. A gente pode viver hoje uma vida de alegria, de contentamento e de propósito. Eu sei, mas nada está acontecendo. Não, nada está acontecendo talvez daquilo que a gente esperava, né? Aquilo que a gente planejou, sonhou. Irmão, vamos confessar, a maioria de nós fez planos sem Deus, né? A maioria de nós fizemos planos sem Deus. Nós fizemos plano sozinho. Mas sempre com uma boa desculpa. Não, eu quero o melhor, né, para minha vida, quero o melhor para minha família. Mas às vezes o nosso melhor não é o melhor de Deus, não é o propósito de Deus. E Deus, irmão, em sua infinita misericórdia,
está intervindo na nossa história, está intervindo na história de alguns aqui. Então, eu tenho uma mensagem para você nessa manhã. Não bata a cabeça. Amém? Fala pro seu irmão assim, ó. Para de lutar contra Deus, fala pro seu irmão. Fala para ele assim, ó, para de lutar contra Deus. Dá uma cutucada nele assim, ó. Rapaz, tem uns irmãos sérios aqui. Fala assim, ó, para de lutar contra Deus. Assim, ó, deixa Deus fazer, irmão. Deixa o Senhor fazer do seu jeito, diz para ele. Fala assim para ele, você confia ou não? Você confia em Deus ou não? Fala assim para ele, ó, às vezes, fala para ele, às vezes, para Deus fazer a vontade dele, ele vai atrapalhar a sua. Fala assim para ele, perdendo tudo com alegria. Então, se for para ver, irmãos, os nossos filhos, se for para ver os nossos filhos, irmãos, alinhados com o propósito eterno de Deus, fala a verdade, você como pai, vale a pena ou não vale? Amém? Vale a pena. Então o Espírito está vindo nesses dias, irmãos, para realinhar o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos pais aos filhos e, consequentemente, irmãos, o coração dos filhos aos pais. O propósito é, irmãos, que nossos filhos sejam muito melhor que a gente. Que eles prosperem mais do que nós, sabia? Que eles dêem mais certo que nós em tudo que eles vão fazer. Que os negócios deles dê certo. Que a forma como eles vão conduzir a obra do Senhor. Porque não... outra coisa, tá? Não se engane, irmãos. A responsabilidade de edificar a obra do Senhor não é do pastor da igreja. É dos filhos, é das pedras vivas, são de todos nós. Então a forma como os nossos filhos vão enxergar a igreja, vão ver a igreja, vão edificar, vão trabalhar, tem que ser muito melhor que a nossa. Amém? Vai que seu filho prospera muito, ainda quando você ficar velho, ele te ajuda, né? Eu vou sustentar meu pai agora, vou ajudar meu pai. Amém? Então, irmão, se encoraje nesses dias. Essa é a mensagem para os pais, se encoraje. Tenha força para apanhar de Deus esses dias, amém? Tenha resistência. Não contra Deus, mas para suportar as pressões desse mundo que tentam roubar a nossa vida, a nossa casa e, consequentemente, vão afetar os nossos filhos de uma forma tão negativa. Não, irmãos, suporte no Senhor, se agarre ao Espírito nesses dias. Abra sua visão, amém? Amplie sua visão, segundo aquilo que o Senhor está edificando. Vamos ler então, né? Começa a falar de uma coisa e vai para outra. Eu não consigo ser tão organizado igual o Nuno assim, para pregar. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, Paulo está falando com a igreja aqui. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em, e sim no... Vamos ler de novo? Irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem, não fiz com palavras difíceis, ou usando de sabedoria,
eu decidi nada saber. Eu só quis saber de uma coisa. Eu só me fiz saber de uma coisa. Que coisa é essa, irmãos? Jesus. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Cristo é suficiente para a igreja. Amém? Cristo é suficiente para a igreja. A gente não precisa de outra coisa. Se Cristo, irmãos, é suficiente para a igreja, onde nós devemos mais debruçar e gastar nossas energias para conhecer, abrir os olhos, se aproximar, ter intimidade? O que é que realmente nós precisamos saber, entender e conhecer? É Cristo. Se Cristo é a mensagem da igreja, se Cristo é o suficiente, se é apenas de Cristo que nós precisamos, e se em Cristo nós encontramos todas as coisas necessárias para a nossa vida, para desenvolvermos a igreja, para edificarmos a igreja, para caminharmos, para trilharmos esse caminho, se Cristo é a suficiência para a igreja, onde nós mais devemos debruçar nossas energias? Onde mais nós devemos vasculhar para conhecer, para saber? Eu temo, irmãos, que nós estamos enchendo tanto a nossa mensagem, a nossa pregação de coisas. Eu temo que nós estamos enchendo as nossas movimentações com estratégias, com métodos, porque nós estacionamos o nosso conhecimento de Cristo. E por não ter mais o que falar sobre Cristo. Eu não sei se você percebe isso, mas parece que a mensagem de Cristo é apenas, não que ela não seja importante, mas parece que a gente fala de Jesus até o dia da salvação, até que as pessoas encontrem a salvação. E parece que da salvação em diante, a gente precisa dos métodos, das estratégias, a gente precisa dos programas, a gente precisa, sabe, encher a mensagem com mais coisas. É onde a gente vai para as fábulas, para as filosofias, a gente prega uma mensagem para corresponder às necessidades da moda. A moda agora, o problema é esse, então vamos inventar uma mensagem para que, sabe? Eu temo, irmãos, que pela nossa falta de conhecimento de Cristo, eu temo que pela nossa falta, irmãos, de constância em buscar o Senhor, Sua palavra, parece que a gente estacionou no nosso conhecimento de Cristo, e agora a gente precisa começar a pregar sobre outras coisas, falar sobre outras coisas. Irmãos, se a gente quiser competir com o mundo em sabedoria humana, em filosofia, em fábulas, nós vamos perder, nós vamos apanhar. Ou a gente começa a chamar alguns especialistas para pregar, né? Ou a gente começa a chamar alguns especialistas também para incrementar um pouco a mensagem. A gente começa a chamar agora alguns especialistas para poder preencher os nossos programas, nossas movimentações. Eu não sou contra, irmãos, a gente organizar, a gente fazer planos. Eu não sou contra tantas coisas que nós podemos fazer por meio da igreja, tantas programações que nós podemos pensar, mas todas elas precisam sinalizar uma coisa: Cristo. O centro da igreja, o cabeça do corpo. A gente tem desde a minha juventude eu já lembro das pessoas falando isso. Nós precisamos inventar algumas coisas para os nossos jovens hoje. Eu não sou contra inventar alguma coisa para os jovens, mas isso soa
no seguinte sentido, cara, os jovens não querem Jesus, então a gente tem que inventar alguma coisa para os jovens. Agora, vamos falar a verdade, mas peraí. Como assim os jovens não querem Jesus? Como assim? Ou será que eles não querem o Jesus que a gente conhece? O Jesus que a gente prega? Ou talvez eles não querem o Jesus que a gente disse para eles que é, a forma como Jesus é? Talvez eles não querem o tipo de Jesus que a gente segue. Porque, irmãos, eu vou te falar. Como assim? Alguém que conhece a Jesus verdadeiramente, alguém que é tocado pelo Espírito, vai poder dizer assim, não, eu encontrei uma coisa melhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele fala, olha, eu fui ter com vocês e poderia falar de tantas coisas. Paulo era um homem inteligente, irmão, um homem estudado, um homem culto, um homem que tinha uma boa linguagem, poderia entrar e entrava em qualquer esfera da sociedade, um homem instruído. Mas Paulo está dizendo, a única forma de eu levar o Evangelho até vocês é usando a mensagem central do Evangelho. É Jesus, é Cristo. Não pode ser por meio de outra coisa. Eu não fui com vocês com palavra de sabedoria, eu não fui tentar prender vocês à nossa mensagem, à nossa sabedoria, não. Ela foi feita por meio do poder de Deus, a presença do Espírito. Então, talvez, irmãos, o que nos falta não são programas melhores. Falta mais do poder de Deus na igreja. Falta mais da presença do Espírito. Falta mais a centralidade de Cristo na nossa mensagem. Falta nós, os pais, nos aprofundarmos no nosso conhecimento de Cristo, no relacionamento de Cristo. Falta nós, os pais, irmãos, manifestarmos Cristo. Porque você trazer o filho para o culto para ouvir uma pregação, irmão, você acha que vai dar certo isso? Da nossa geração de hoje? Vou levar o meu filho domingo para ouvir a pregação, para ver se ele se converte, ver se ele dá certo. Ele passa a semana inteira, irmãos, ouvindo os amigos, professores, a internet, os especialistas, se inclinando o coração para aquilo que eles gostam, para aquilo que chama a atenção do coração, sendo instruídos e batendo na terra. Aí você acha que você vai trazer o teu filho no domingo de manhã para a igreja. Esse tipo de Jesus que eles não querem. Eles não querem as 4 paredes, eles não querem o programa de domingo, o evento de domingo. Eles querem a vida. Eles querem uma coisa, irmãos, que toque o coração e mude a história deles para sempre, ao qual eles não vão precisar de mais nada. O que verdadeiramente a igreja precisa, irmãos? O que nós, como pais, precisamos esses dias? Cristo, o poder do Espírito manifestado em nós, por meio de vida, por meio da vida. Você libera Cristo, você manifesta Cristo, irmãos, todos os dias. Quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai trabalhar, onde você está inserido, em qualquer lugar que você está, ali você está manifestando Cristo, a bondade do Senhor, o reino do Senhor, seus mandamentos, todo o seu plano. Ali você manifesta algo que vai tocar a nossa geração, a geração que vem após nós. Está vendo como a necessidade nesses dias, e não é do que os nossos filhos se convertam, mas é que nós, os pais, sejamos tocados pelo poder do Espírito de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos voltar à centralidade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos voltar à centralidade de Cristo na igreja. Nós precisamos restaurar a mensagem, onde Cristo é suficiente, onde Cristo é o mais importante, onde Cristo é a única e a melhor coisa que nós precisamos para desenvolver a nossa vida. Eu temo que a nossa busca por outras coisas seja pela falta de Jesus. A falta de Jesus, irmãos, está alimentando em nós o desejo de pensar em mais coisas, em mais formas, em mais jeito, em mais programas. A nossa forma de pensar, a nossa deficiência em conhecer o caráter de Jesus, a falta de intimidade. Quanto de nós mesmos, pais, para nós também Jesus se tornou um evento do fim de semana. Quantos de nós conseguimos, irmãos, debruçar a nossa vida diária
em buscar o Senhor e desenvolver relacionamento com Deus, desenvolver intimidade com Deus, desenvolver conhecimento de Deus, desenvolver comunhão com os meus irmãos, conhecer Cristo por meio da comunhão, do relacionamento com o outro, conhecer Cristo por meio da porção que o meu irmão já acessou, que talvez eu não, revelar Cristo ao meu irmão por meio da porção que eu já acessei e que ele ainda não. Cristo escolheu ser revelado por meio do corpo. Quantos de nós conseguimos, irmãos, desenvolver essa mentalidade, essa prática de vida constante? Se nós, os pais, pararmos de ter Jesus como nosso evento do fim de semana, o nosso encontro do fim de semana, mas desenvolvermos uma vida, irmão, de santificação diária, de busca diária, de relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, nós estamos construindo uma cultura de vida. Nós estamos manifestando a cultura, as leis desse reino de Deus. E isso, irmãos, vai começar a se tornar tão evidente para os nossos filhos, tão prazeroso para os nossos filhos. Eles vão encontrar, irmãos, em nós um lugar seguro. Eles vão encontrar na nossa vida um lugar seguro. Eles vão encontrar na igreja um lugar seguro. É por isso que esses são os dias em que o Senhor está reposicionando os pais. São dias em que o Senhor está reposicionando a igreja. Eu falo que quando a igreja se converter, o mundo conhecerá Cristo. Porque Cristo escolheu se revelar por meio da unidade. Está escrito. Amém? Nós, irmãos, como igreja, temos uma responsabilidade, que é confiar e depender do Senhor. Só que nós não podemos estacionar a nossa busca por conhecimento de Cristo. Irmãos, hoje o que eu mais encontro são pessoas que conhecem muito das suas tradições religiosas e denominacionais, mas pouco de Jesus, sabia? Eu converso com os irmãos e ele fala assim, então a gente cantava desse jeito, a gente fazia a ceia desse jeito, aí a gente usava uma roupa assim, o culto começava a tal hora, aí tipo assim, a gente conhece tudo da tradição, das coisas que o homem inventou. Mas quando é sobre falar sobre o conhecimento de Cristo, a revelação, o caráter do Senhor, manifestar, não consegue. A gente não consegue. Vocês acham que no mundo que prega liberdade, no mundo que prega, faça o que você quiser e seja feliz, a gente vai conseguir inserir os nossos filhos dentro dessa caixa? Você acha que nós vamos conseguir revelar Cristo para essa nação, para as nações da Europa? Você acha que a igreja vai conseguir revelar Cristo para esse povo, apenas falando para ele, faz assim, faz assim, faz assim? Vocês acham, irmãos? Se nem nós às vezes conseguimos, não é? Quando alguma coisa sai do nosso parâmetro, a gente diz, não gostei muito. Irmãos, a gente não desenvolve a vida de igreja, comunhão e unidade pelos nossos gostos. Nós desenvolvemos a comunhão, irmãos, por meio do quanto Cristo está centralizado na vida da igreja. Se a mensagem é Cristo, se o que nós estamos desenvolvendo é Cristo, se o que nós estamos revelando é Cristo, não se nós gostamos das coisas ou não. Eu temo, irmãos, que nós, a geração de crente, né? Talvez nós somos o maior empecilho para que Cristo seja revelado para esse povo, para as nações. Talvez nós somos o maior empecilho para que Cristo seja revelado para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Às vezes vão olhar para nós e vão falar assim, mas Jesus é isso aí? Jesus é isso? Jesus é assim? É desse jeito que você está falando, dizendo, vivendo? Por isso que Paulo falou, irmãos, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas por meio do poder de Deus. Abre comigo o capítulo, o livro de Atos, volta um pouquinho. Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2, versículo 37. Vamos lá. Ouvindo eles essas palavras, ouvindo eles essas coisas, o coração deles se partiu. Algumas versões diz quebrantou. Aquelas versões mais eloquentes, né? Compungiu-lhes. Nossa, compungiu-se-lhes. Palavra bonita, né? A gente não sabe muito o que é, mas é bonita. Mas é isso aí. Atormentou, afligiu, quebrou o coração. E então, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora, o que a gente faz? O que faremos então? Olha aqui para mim, irmãos. O que foi que Pedro pregou que partiu o coração daquele povo? O que foi que Pedro pregou? O que foi que Pedro falou que quebrantou o coração daqueles homens? A ponto de... Eu falo que a gente, às vezes, tem essa prática, né? A gente fala sobre Jesus e tal, e a gente faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus, né? A gente faz esse apelo, né? Quem é que quer aceitar Jesus? Às vezes a gente fica com tanta dó de Jesus, né? Que ele fala assim: irmãos, dá uma aceitada em Jesus aí, tadinho, né? Aceita ele. E o que Pedro falou? Que o coração deles se quebrantou, o coração deles se partiu e ainda eles apelaram aos apóstolos dizendo: e agora o que a gente faz? Se você, não vai dar tempo da gente ler agora, mas se você voltar do capítulo 2, desde o versículo 14, ali Pedro começa uma pregação. Não precisa ler agora, mas ali Pedro começa a fazer uma pregação. O que antecede essa pregação? O que antecede essa pregação? Foi o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, em Pentecostes. Amém? Esse é o cenário ali de Atos 2. E o que Pedro estava pregando ali para aquele povo? Que o coração deles partiu. Quando você for ler aqui, irmão, do versículo 14 até o versículo 36, você vai perceber uma coisa. Sabe o que Pedro está pregando? Sobre Jesus. Amém? Vocês estão surpresos? Não, né? Sabe o que Pedro está pregando? Que a Bíblia diz que o coração deles quebrou, partiu. Eles ficaram quebrantados. Ficaram de coração partido. Você vai ler a tradução dessa palavra, fala que significa atormentado. O coração deles se atormentou. Feriu, o coração ficou ferido. O que Pedro falou, irmãos? Que deixou eles desse jeito? A ponto deles ir lá e pedir: tá, cara, o que a gente faz agora? Sabe o que Pedro pregou? Jesus. Uma pregação simples. Depois você lê na tua casa, do 14 ao 36. Mas como assim? Pedro só pregou sobre Jesus e eles ficaram assim? Mas o que acontece antes da pregação de Pedro? Um derramar do Espírito de Deus sobre a igreja. Eu costumo dizer que falar de Jesus, a inteligência artificial fala, né? ChatGPT, Alexa fala de Jesus. Sabia que se você colocar lá no ChatGPT, pedir uma pregação, você coloca o tema da pregação, ele dá o esboço da pregação certinho? Fala de Jesus? Fala, é sério. Alguém já fez esse teste aqui? O Anderson fez, né? O Anderson já fez. Vocês não fizeram ainda? Entra lá no ChatGPT, pega alguma coisa de inteligência artificial, ele faz uma pregação, o robô agora também fala de Jesus. E pregação, cara, tem os pontos, tudo certinho.
Mas por que esse cara ele pregou sobre Jesus e o coração daquele povo ficou partido? Qual a diferença? O que acontece antes da pregação? É aquilo que Paulo disse que fez quando visitou a igreja. Ele falou: eu não fui até vocês com sabedoria humana, eu não fui até vocês com tudo que eu conhecia. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Paulo falou: olha, eu entendo também de filosofia, eu entendo tudo isso aí também, mas diante de vocês, eu me fiz não entender de nada, a não ser de uma coisa só: Jesus. Paulo disse assim: eu não tentei firmar a fé de vocês com eloquência, palavras difíceis. Eu não tentei falar com vocês com inteligência emocional. Eu não tentei falar com vocês com saber. Não. Para que a fé de vocês não se firmasse em sabedoria humana, eu falei com vocês por meio do poder do Espírito de Deus. Então, vamos lá, responda uma coisa para mim. Você acha que o que essa nação precisa é uma pregação de Jesus? Ou uma pregação de Jesus feita por uma igreja, por homens e mulheres, pais, mães, filhos, trabalhadores, cheios do Espírito de Deus? E quando eu falo cheio do Espírito de Deus, irmãos, não é por manifestações, né, mirabolantes, não é por coisas esquisitas. É no seu jeito, na sua forma, do jeitinho que você fala, com a sua voz, com o seu trabalho, com suas escolhas, com suas decisões. É lá fazendo o trabalho que você faz. Nós conversamos com o Juninho esses dias, nós tínhamos um grupo de evangelismo aqui na igreja. E a gente acabou com o grupo de evangelismo da igreja, irmão, sabia? Acabamos com o grupo de evangelismo. Porque a gente descobriu que a gente não precisa de um grupo de evangelismo. A gente precisa de uma igreja evangelística. Vamos lá, responde para mim, o que é mais eficaz? A gente se reunir uma vez por mês para ir na praça, abordar as pessoas, falar de Jesus? Ou você, que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, na empresa que você trabalha, do lado dos seus colegas de trabalho, o que é mais eficaz? Responde para mim, irmãos, alguém? O que é mais eficaz? Você ir para uma fábrica ou você ir lá onde você trabalha? Você ficar assim, no escritório, qualquer coisa. Escola, seus vizinhos, família, você que trabalha online, sei lá, você que tem algum tipo de contato com o ser humano. Ah, mas eu trabalho no pet shop. Não, mas o pet tem um dono também, né? O que você acha que é mais eficaz? É você estar 8 horas por dia, 5 dias na semana, do lado de alguém que precisa de alguém que manifeste Jesus por meio do Espírito, ou você ir uma vez por mês lá na praça, tocar um violão? Eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas, amém? Posso ouvir um amém? Estão me entendendo, né? O que você acha que é mais eficaz? Você acha que é mais eficaz eu pegar aquele irmão da igreja que não suporta o seu patrão e seus colegas de trabalho, xinga os seus colegas de trabalho, tem uma raiva de trabalhar, odeia o seu trabalho, e colocar ele lá uma vez por mês evangelizar na praça? Você acha que dá? Irmão, olha para mim, você acha que dá certo? Você pode falar de Jesus, não tem problema. Você acha que eu vou pegar aquele cara que odeia os seus vizinhos, não pode nem foge dos seus vizinhos, vai pela escada para não encontrar ninguém no elevador. Vou pegar esse irmão e vou colocar ele uma vez por mês lá na praça, para fazer impacto evangelístico, falar de Jesus, abordar as pessoas. Falar sobre perdão. Irmão, você nem precisa ser um pregador para fazer evangelismo, sabia? Você não precisa. Quem disse que você precisa saber pregar? Você precisa ter o poder do Espírito de Deus na sua vida. Você precisa cheirar Jesus. As pessoas precisam olhar para os seus olhos e ver Jesus.
Elas precisam ver você brilhando Jesus, respirando Jesus, você sentindo Jesus. Isso só se dá por relacionamento, irmãos. Se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida centrada em relacionamento, em intimidade com Deus, não adianta. Você acha um crente que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não é manso e humilde, que não tem coração quebrantado, cheio de orgulho e de razão. Você acha que eu vou pegar esse cara, botar ele lá na praça uma vez por mês para falar de Jesus para os outros? Você acha que vai dar certo, irmão? Pode dar mesmo, pode dar certo. Imagina comigo, faz as contas comigo. E agora um crente cheio do Espírito? Imagina, aí você vai lá no Impacto Evangelista, você encontra a pessoa uma vez na vida. Talvez nunca mais vai ver aquela pessoa. A única coisa que fica é a foto, né? A selfie. Né? Fica aquele videozinho bonito sobre o evangelismo que a gente fez. Que as pessoas vão dizer, olha, o missionário está lá, trabalhando. Glória a Deus. O que é mais constante? Você sabe que o risco de você nunca mais encontrar aquela pessoa é grande, né? Aí você vai dizer, ai pastor, mas assim eu lancei uma semente. Eu lancei, pastor, é claro, por isso que eu estou falando, eu não descredibilizo essas coisas. Mas o que é mais fácil? Imaginou você, 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante não sei quantos anos, você trabalhando do lado da mesma pessoa, e por ser um crente cheio da presença de Deus, de mansidão, de humildade, aquele crente doce, igual Jesus, que exala o amor, a bondade de Jesus. Imagina, 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante 2, 3, 5, 10 anos, imagina. Dá para você revelar Jesus para o cara, discipular ele. Dá para até enviar, é isso mesmo. Imagina, irmãos. Então, responde, a gente precisa de um grupo de evangelismo ou de uma igreja evangelística? Nós precisamos de estratégias para tocar essa nação ou precisamos do poder do Espírito na igreja, irmãos? Então vamos lá. O que Pedro pregou que quebrou o coração desses homens? Jesus. Mas por como assim? Ele falou de Jesus, a gente também pode falar de Jesus. Mas por que ele falou de Jesus e o coração dos homens quebraram? Porque eles estavam cheios do poder de Deus, do Espírito de Deus. E o que acontece antes do derramar do Espírito de Deus? Homens reunidos em comunhão, esperando pela mesma coisa. A capacitação do Espírito de Deus. Eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo, tentando fazer ao longo dos dias, dos meses, dos anos, congregando, nos reunindo. Mas o que falta então de ser? Nós também estamos aqui fazendo a mesma coisa que eles. Falta uma coisa, alinharmos a nossa expectativa. Porque estarmos aqui juntos não significa que estamos buscando a mesma coisa. Você lembra da Torre de Babel? Também eles estavam unidos. Também eles estavam buscando a mesma coisa. Porém não era o que Deus tinha dito. O problema é que as nossas igrejas estão cheias de pessoas reunidas no mesmo horário, no mesmo prédio, durante anos e anos, só que cada um buscando os seus próprios interesses, olhando para Deus como um realizador de sonhos. Deus não é um realizador de sonhos, irmãos. Deus é um Deus que cumpre sua vontade. Nossa, que Deus mau. Não, mal somos nós, irmãos, que não sabemos o melhor para nós, para os nossos filhos, que não sabemos dar destino, que podemos ter uma percepção do que é bom, mas a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são maiores, os pensamentos do Senhor são mais altos, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então o que falta para nós, para que a gente seja cheio de Espírito, e por causa da presença do Espírito só haverá espaço para uma mensagem, Jesus. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito é Jesus que manda. Jesus é a essência, tudo é para Ele. As músicas é para Ele, a alegria é para Ele, o choro é para Ele, Ele que é exaltado, o nome dEle que é desejado, Ele que é evidenciado,
A gente conhece-o cada vez mais, e a gente vai se aprofundando e crescendo no amor e no relacionamento, na intimidade com Ele. E aí, quando a gente fala de Jesus, as pessoas são tocadas. O que falta, irmãos, é nós, como um só, ajustarmos toda a nossa expectativa e esperança no que Deus quer fazer. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer derramar seu Espírito sobre um coração. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não. O Senhor quer derramar seu Espírito sobre a igreja, irmãos. Mas para isso o Senhor está procurando um lugar onde as pessoas já estão decepcionadas consigo mesmos, com o mundo, com o sistema. Por isso que eu falo, as frustrações não são um problema. Elas são a forma pela qual Deus vai convergir o nosso coração para Ele. Às vezes acontece uma coisa ali, outra coisa aqui, né? Às vezes tem uma decepção ali, a mente fica meio... Todas elas são plataformas, são meios pelo qual o Senhor está conduzindo o nosso coração e nossa mente toda para Ele. Por isso que o Senhor está vindo para converter a igreja primeiramente. Quando o Senhor encontrar aqui, irmãos, em nós, um ambiente de pessoas que desejam que Ele faça a sua vontade. Irmãos, se nós perseverarmos nisso, sabe o que nos falta? Perder a expectativa da próxima semana. O que vai ser? Quem vai pregar? Qual é a mensagem? Qual é o próximo evento? Não, o dia que nós perdemos as expectativas em coisas, em programas, em métodos e estratégias, e colocarmos a nossa fé e a nossa perseverança no Senhor, a nossa constância no Senhor. O dia que nós convergirmos tudo isso para um sentimento, o desejo, o sentimento de amar Jesus, de desejar Jesus. Se a nossa expectativa para a semana que vem não seja assim, cara, o que eu vou receber de Deus semana que vem? Não, se a expectativa for, cara, eu vou encontrar meus irmãos de novo. Talvez você vai ter uma semana que não vai conseguir, vai trabalhar muito, vai viajar, não sei, mas você fala, semana que vem nós vamos lá, nos reunir novamente, eu quero abraçar o meu irmão, nós vamos cantar junto, nós vamos conversar um pouquinho, vamos tomar um cafezinho lá, e nós vamos marcar um encontro. Se a sua expectativa for, cara, terça-feira eu vou encontrar meus irmãos de novo, lá na igreja, nós vamos aprender da palavra. Quarta-feira, quarta-feira eu marquei um café com meu irmão, nós vamos jantar junto, vamos conversar. Vamos falar das coisas do Senhor, deixa eu ouvir um pouco o que Ele tem, Ele vai me ouvir um pouco do que eu tenho. Quando a nossa expectativa for, irmãos, em perseverar, a nossa expectativa não for mais por momentos, por programas, por acontecimentos, o Senhor vai olhar para nós como um lugar de pessoas buscando Sua vontade. Nós seremos tão cheios do Espírito, irmãos, estaremos tão cheios da presença de Deus, que mesmo sem pegar um microfone na mão, sem pegar um instrumento, sem ir para a praça, lá onde você trabalha, onde você estuda, lá onde você mora, no meio da sua família, dos seus amigos, as pessoas vão começar a sentir um cheiro diferente. As pessoas vão dizer assim, as pessoas vão procurar você para confessar os pecados, para pedir ajuda. Você não vai precisar, alguém quer aceitar Jesus aqui? Não. Sabe o que aconteceu depois que o coração daqueles homens quebrou? Eles foram até os discípulos e perguntaram, o que a gente faz agora? Depois de ouvir homens cheios do Espírito pregando sobre Jesus e ter o seu coração quebrantado, eles apelaram aos apóstolos. Ninguém fez apelo para eles apelaram e falaram, por favor, nos dê o que você tem. Sabe qual foi a mensagem de Pedro? Arrependam-se e voltem para Deus. Arrependam-se e voltem. E sabe o que aconteceu? As pessoas não ficaram ofendidas. Irmão, para uma pessoa na rua, olha bem nos olhos dele e fala assim, arrependa-se e volte para Deus. Mas você vai levar uma bufetada na cara, ou a pessoa vai te chamar de doido, ou as duas coisas, ou ela vai chamar a polícia. Imagina, olha para mim, como é que alguém olha na cara do outro e diz assim, se arrependa e volte para Deus? E as pessoas dizem assim, amém, você está certo.
Hã? O que faz uma pessoa chegar para outra e falar assim, arrependa-se e volte para Deus? E a pessoa fala assim, amém. O que faz, irmãos? Quem que fez isso? Quem fez isso? Poder do Espírito de Deus. A igreja não precisa de métodos, a igreja não precisa de estratégias, a igreja não precisa de programas. Nós precisamos do Espírito de Deus. Eu creio, irmãos, e eu já vi testemunhas aqui, de pessoas que alguém lá no seu trabalho chama a pessoa do nada para falar assim, cara, então, tô com um problema lá no meu casamento. Irmão, fala a verdade para mim, você acha que isso aí é algo natural? Hã? Se nós crentes temos uma dificuldade de fazer isso, né? Nós que somos crentes temos uma dificuldade de fazer isso. Imagina, uma pessoa do nada vai chegar para você e vai falar assim, cara, eu tô com um problema lá, cara, meu filho, meu casamento, não sei. Por que logo com você? Hã? É o Espírito. É o Espírito. O que nós precisamos, irmãos? O que nós precisamos? O que a igreja precisa? E a forma de nós, irmãos, sermos unificados por meio do Espírito é fazer diferente de Babel. É não nos reunir pelas nossas vontades ou ambições, é reunir pela vontade de Deus. Gessé, mas a gente já está reunido. Gessé, a gente está aqui, está cantando, está enchendo, a gente está se reunindo. Gessé, qual a diferença? Não é apenas reunião pela reunião, mas é a expectativa, é o anseio, é a fome, é a sede por mais de Deus. É na sua casa, no seu devocional, no seu momento com o Senhor, no seu momento com a sua família, é no seu momento de intimidade com Deus, é você buscar por uma coisa, Deus faz segundo sua vontade. Sabe por que a gente parou de buscar Deus? Porque a gente descobriu que Deus é um bom Pai, e Ele sempre vai me dar coisas boas. A gente parou de buscar Deus porque a gente não está mais interessado em revelar Jesus para os outros. Então, para o que eu preciso, eu já tenho, Deus está me abençoando. Tá show de bola. Pense na dinâmica do céu. Jesus estava lá com o Pai. 1000 maravilhas, tudo bem. Por que Jesus decidiu descer? Assumir a forma de homem, se tornar um ser humano normal, passar pelo que passou, morrer com morte de cruz. Por que isso tudo? Porque ele não estava interessado em si mesmo, mas no cumprimento da vontade do Pai. Está vendo a diferença? Quando Jesus é batizado, o Espírito vem sobre ele, uma voz do céu identifica Jesus diante de todos os que estavam presentes. Esse aí é o meu filho. Sabe o que nos habilita a receber a presença do Espírito? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Sabe o que nos habilita a receber a unção do Espírito? É quando nós estamos mais interessados em cooperar com a vontade de Deus do que com a nossa. Porque para a nossa vontade dar certo, irmãos, Deus é um bom Pai. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar coisas, Ele vai fazer milagres. Agora, para você fazer a vontade dEle, você não pode fazer sozinho, você precisa do Espírito de Deus. O problema é que nós aprendemos, estamos nos acostumando e até gostando de ser uma igreja sem o Espírito de Deus. Porque a gente tem programas, estratégias, a gente tem mensagens eloquentes, palavras difíceis, sabedoria humana. A gente mistura um pouco com filosofia, com ideologia e está tudo certo. Nós estamos gostando da ideia de que nós podemos ser crentes sem o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus eu não cumpro a obra, mas eu não quero fazer a obra mesmo. Mas irmão, sem o Espírito de Deus você não vai conseguir falar. Não, mas eu não quero falar de Jesus para ninguém, tá bom? Eu quero salvar minha vida. Eu quero que o Senhor abençoe minha empresa, meus negócios, prospere meu salário. Mas irmão, se você não tiver o Espírito, as pessoas não vão ver Jesus na sua vida. Não, mas é cada um por si mesmo. Cada um faz suas escolhas, eu estou aqui. Mas irmãos, se você não tiver o Espírito, como é que você vai falar de Jesus para as pessoas? Mas eu não sou evangelista mesmo. Quem disse que eu sou evangelista? Eu não preciso. Então o que nos habilita a receber o Espírito é quando o Senhor encontrar em nós disposição suficiente para se arrepender
dos nossos maus caminhos para começar a trabalhar pelo cumprimento da vontade de Deus. Quando o Senhor olhar para nós e falar assim, eita, encontrei um lugar, pô, as pessoas querem tocar essa cidade. O dia que o Senhor olhar para você, para sua casa e falar assim, rapaz, aquele, o irmãozinho ali, ele está começando a amar as pessoas. Ele está começando a falar de Jesus. Imagina Jesus olhando para você e falar assim, olha, ele está começando a falar de mim para os outros. Eita, mas ele é meio ruim, ele não sabe. Imagina Deus falando isso, né? Coisa da minha cabeça. Jesus falando assim, rapaz, mas ele não sabe falar direito, como é que eu vou fazer? Pai, dá o Espírito para ele. Derrama o Espírito sobre ele. Já imaginou? Aí Deus olha para você e fala assim, olha ali, ó, ele falando de Jesus lá na escola, que menino ousado. Eita, mas os caras estão dando risada da cara dele, vamos derramar o Espírito sobre ele? O dia que o Senhor olhar para nós, para nosso ajuntamento e falar assim, ei, olha ali, eita, imagina, né, Deus, um secretário no céu, anotando os pedidos. Aí o anjo olha para, pai, é o seguinte, eles não estão pedindo nada não. Hoje eles não querem nada, não querem uma bênção, não querem um milagre. Isso não é um problema, tá, irmãos? Por favor, me entenda bem. Coloque temperança aí nas minhas palavras. Pai, eles não... Pai, ó, estou olhando aqui, eles estão querendo que o Senhor toque a nação, que o Senhor salve esse povo. Deus, eles estão pedindo aqui que o Senhor toque o vizinho deles, que o Senhor perdoe aquele irmão que falou mal dele. Aí Deus vai olhar, olha, muito bem. Pai, eles estão pedindo aqui para que o Senhor salve o patrão dele. Aí é difícil, né? Toca o meu patrão, Senhor. Aí é difícil. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, rapaz, esse povo, como é que a gente faz agora? Eles precisam de um quê a mais aí. O que é que eles precisam? O poder do Espírito. Porque a gente não faz isso sem o poder do Espírito. A gente não manifesta Cristo sem o poder do Espírito. Então o que nos habilita, irmãos, a receber o toque do derramar do Espírito Santo de Deus é quando as nossas vontades e as nossas afeições começam a se voltar para o Senhor e sua vontade. É quando você começa a perder para o seu irmão. É quando você não disputa razão, nem verdade, você não disputa mais essas coisas. Você quer ver Deus cumprindo o seu propósito sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre sua família, sobre sua casa. Eu quis ler, irmãos, esse texto de Atos, de Coríntios, porque se Paulo, que é Paulo, se Paulo, que é Paulo, se Paulo, né, que foi Paulo, agiu assim, se movimentou dessa forma, como um apóstolo, deixando fundamentos para nós, quem somos nós para mudar isso? Jesus continua sendo suficiente para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, não siga. Vou dar uma dica para você bem importante. Pare de correr atrás de frases de efeito, amém? Cutuca seu irmão assim. Não fala nada, só dá uma cutucada nele. Mas, para de seguir frase de efeito, fala para ele, para de seguir frase bonita. Fala para ele, Senhor, gaste os seus dias para perseguir Jesus. Fala para ele, persiga Jesus. Fala para ele, persiga Jesus. Fala para ele, Senhor, para de se iludir com a sabedoria humana. Fala, Senhor, para de se iludir com sabedoria humana. Fala para ele, Jesus é suficiente. Fala, Senhor, para ele, gaste seus dias buscando conhecer mais Jesus. Fala para ele, Senhor, fica menos no Instagram, lê mais a Bíblia. Fala, Senhor, para ele, menos série e mais Bíblia. Fala para ele, menos Netflix, mais Bíblia. Sabe por que a gente assiste mais Netflix do que lê a Bíblia? Sabe por quê? Porque a gente não precisa de mais de Deus.
A gente já consegue se virar um monte de coisa na vida sozinho mesmo, né? A gente não precisa mais de poder de Deus. Para quê? Irmão, se a gente pegar uma filosofia, assim, positivista, né? Que fala do bem, de fazer coisas boas. A gente começar a falar sobre ela, botar um versículo no meio, falar em nome de Jesus no final, todo mundo vai gostar, vai ser bem legal. Mas talvez não tenha o poder de Deus para a salvação. Talvez não tenha o poder de Deus para a salvação. O Senhor está reajustando, irmãos, a nossa forma de pensar. O Senhor está reajustando nossas expectativas. Eu acho que o Senhor está vindo destruir a nossa torre, que construímos para tornar o nosso nome célebre. E o Senhor está em busca de pedras vivas que queiram edificar uma casa para o Espírito. A Torre de Babel, irmãos, celebra os homens, a conquista dos homens. A igreja celebra e honra a presença do Espírito de Deus. A torre faz com que a gente seja beneficiado. A igreja não. A igreja beneficia o nome de Jesus. Ela honra, enaltece o nome de Jesus. Aqui você não ganha muita coisa, aqui a gente perde, irmão, né? A gente perde o tempo, perde o descanso. A gente tem que botar o dinheiro, tirar o dinheiro do bolso, ajudar, cooperar. Aqui a gente tem que engolir sapo, né? Aqui a gente tem que suportar as afrontas, o jeito do outro, o jeito que o irmão canta, o outro que é barulhento, né? Importa que o nome do Senhor cresça. Deixa todas essas coisas que você não gosta muito, deixa elas moldar o seu caráter. Deixa elas gerar em você mais mansidão, mais humildade. Deixa elas gerar mais em você quebrantamento. Deixa por meio dessas coisas o Senhor gerar em você mais disposição, irmãos, para se tornar mais parecido com Jesus. Hoje é um dia nós vamos participar da ceia. E como participar da ceia sem lembrar do que Jesus fez? E eu não estou falando só da cruz, não. Porque a cruz, ela consuma algo que começou na eternidade. A cruz, irmãos, é o ato final de algo que começou antes da fundação do mundo. É Jesus se dispondo a abrir mão da glória para se tornar homem, assumir forma de servo. Por amor de mim e de você. E agora, por amor das nações, por amor desse povo, por amor dos nossos filhos, nós estamos sendo convocados à mesma coisa. Abrir mão de nós mesmos. Abrir um caminho, um lugar para que o Senhor derrame o seu Espírito e nos capacite a revelar quem Jesus é. A gente não revela Jesus com métodos, a gente revela Jesus com unidade. A gente não revela Jesus com programas, a gente revela Jesus com o Espírito. A gente não revela Jesus, irmãos, com o nosso sucesso, a gente revela Jesus pelo poder do Espírito de Deus. Fique de pé comigo.